Você já ouviu falar do Rei Midas? Aquele em que tudo que tocava virava ouro? Pois é. E você já sabe qual é a relação do Rei Midas ou de Midas com educação com entretenimento em ambientes digitais? Vamos falar um pouquinho sobre o Midas no ambiente digital. Fala Master Player, eu me chamo Paulo Emílio e estou aqui para falar com vocês sobre educação com entretenimento. Dessa vez vamos falar sobre o Midas, a ferramenta utilizada para entreter e educar no ambiente digital. Em 2020, nós entramos na pandemia. Graças a Deus acabou a pandemia, não temos mais pandemia. Mas entramos nesse mundo tenebroso. E quem é de treinamento teve que conviver com o treinamento online, ficar sempre dentro dessa telinha. O desafio era tornar os treinamentos divertidos, tanto para quem estava dando o treinamento, quanto principalmente para quem estava participando. 3, 4 meses depois do início da pandemia, eu lancei o Midas, uma ferramenta destinada a tornar os treinamentos online um pouco mais leves. O grande desafio para os treinamentos online é que nós tínhamos várias questões que atrapalhavam o desenvolvimento do treinamento de uma forma mais leve. Por exemplo, a gente tinha questões relacionadas à atenção plena, porque a pessoa olhava para o computador, olhava para a tela do seu celular e em volta dela tinha várias outras coisas acontecendo, era o cachorro latindo, era a mãe que chamava, era o papagaio que cantava, era o carro que buzinava. Então isso tudo tira a atenção das pessoas. Então a gente estava sempre concorrendo com outras coisas. Outra dificuldade diz respeito à velocidade da internet, porque nem sempre você consegue utilizar uma internet de banda larga para você conseguir promover a interação entre os alunos no ambiente online. Portanto, vários desafios surgiram para que efetivamente as aulas online fossem melhores. Foi dessa forma, com esses desafios, que surgiu o Midas, a ideia do Midas. E o que é o Midas? São as iniciais de movimento, interação, desafios, atividades e significado. Cada um desses elementos são fundamentais para que a aula online se torne mais leve e, por que não dizer, divertida. O primeiro deles, movimento. Movimento significa fazer com que as pessoas, em determinados momentos de sua apresentação, se movimentem. O famoso TBC, tirar o bumbum da cadeira. E são desafios, são atividades que promovam esse movimento. Já existem vários estudos que provam que o nível de concentração de uma pessoa passivamente no ambiente online chega a, no máximo, 15 minutos. Não por acaso, se você for olhar a maioria dos vídeos, inclusive os que nós gravamos aqui, jamais eles vão chegar ao tempo de 15 minutos, ou passar desse tempo. Se você olhar grandes canais de conteúdo, como o canal TED, você vai ver que todos os vídeos do TED são de, no máximo, 15 minutos. Isso porque já se sabe que o nível de concentração máximo, passivamente, é até 15 minutos. Portanto, o movimento em qualquer aula que vá durar 1 hora, 2 horas, até 4 horas, precisa acontecer sempre que possível ao longo desse tempo. Desafios. Vou dar um exemplo para você. Você pode fazer um desafio para que as pessoas se levantem da cadeira e procurem em suas casas alguma coisa que mostre o que ela é, quem ela é, ou que demonstre qual é o perfil dela através desse elemento. Então ela é obrigada a sair da cadeira, pegar qualquer elemento na casa dela e apresentar esse elemento dizendo que este elemento a representa e por que esse elemento a representa. Essa é uma atividade de apresentação entre as pessoas. Então, em vez de você pedir para que as pessoas se apresentem apenas dando nome, elas pegam um material qualquer dentro da casa dela e apresentam esse material com o objetivo de se apresentar. Na prática, o que você quer é que ela saia da cadeira. Esse é um exercício legal de TBC, tirar o bumbum da cadeira, movimento. O segundo nível é o de interação. Interação são as atividades que você vai fazer dentro de ferramentas como o Zoom, onde os grupos são formados e a partir daí você promove uma conversa entre eles. Você já deve ter utilizado ferramentas como o Zoom, ou com o Teams e qualquer uma dessas ferramentas. Num treinamento, um bom instrutor vai fazer várias atividades de debate, de reflexão, onde os grupos são formados e eles conversam entre si. Portanto, essa é uma atividade de interação importante dentro do Midas. O terceiro elemento diz respeito ao D de desafios. Desafios são jogos. Aqueles jogos de tabuleiro que você também pode trazer para o ambiente
online. Eu vou dar um exemplo, o jogo Travessia. Se você quiser, coloca aqui, comenta aqui para mim, Paulo, manda para mim o jogo Travessia que eu vou mandar para você em PowerPoint para você utilizar nas suas aulas online. O jogo Travessia é um dos jogos de tabuleiro que ele é transformado no ambiente online e você consegue interagir com as pessoas jogando, realizando o desafio e aprendendo ao mesmo tempo, tanto desenvolvendo competência comportamental quanto competência técnica. Assim como o Travessia, existem vários outros jogos também para o ambiente online que você pode fazer e durante a aplicação do jogo você está desenvolvendo uma competência. Neste caso, depende muito de qual é o tema, qual é o jogo que você vai utilizar que se conecte com o tema. Existe uma diversidade enorme, portanto, pense sempre antes de utilizar. Outra coisa importante, o desafio, no caso, o jogo, ele não é utilizado muitas vezes dentro de um treinamento. Vou dar um exemplo para você. Num treinamento de 2 horas até 4 horas, eu uso no máximo 2 jogos, 2 desafios, porque eles tomam um pouco de tempo e eles são utilizados de forma restrita para o desenvolvimento de alguma competência específica num determinado momento. Já o quarto elemento do Midas é a atividade ou as atividades. As atividades são as dinâmicas ou outros desafios, como por exemplo estudos de caso, atividades que permitam o debate dos alunos entre eles e também com você, atividades que permitam o aluno, por exemplo, ver um vídeo e depois do vídeo você lançar perguntas. Então tem uma atividade com vídeos que eu uso muito, que é a atividade de atenção plena. Eu apresento o vídeo, esse vídeo normalmente tem uma conexão com o conteúdo, peço para que os alunos tenham a atenção plena durante o vídeo, porque depois eu vou fazer perguntas para as equipes para ver quem faz uma maior pontuação. E aí eu faço perguntas em geral sobre o que aconteceu no vídeo, mas o meu objetivo principal é que eles estivessem conectados o tempo todo durante a apresentação do vídeo. É apenas um exemplo de atividade que você pode aplicar, além de muitas outras, como por exemplo estudos de caso, que eu já citei. E por fim, e não menos importante, o significado. Todo treinamento, toda atividade online, ela precisa fazer sentido para as pessoas. Ela precisa ter significado. Ao longo do treinamento, as pessoas se identificam e se conectam mais com aquilo que tem propósito para elas. Quando existe significado, quando existe conexão entre o que é importante para ela e aquilo que você está apresentando, o nível de atenção das pessoas aumenta. Então você precisa pensar qual é o meu público-alvo e se aquilo que eu estou falando faz sentido para ela. Como é que eu me conecto com ela? Isso é significado. Portanto, esses são os 5 elementos fundamentais do Midas: movimento, interação, desafios, atividades e significado. E aí, gostou do Midas? Vai lá agora no comentário fixado, clica no link e baixe o meu e-book sobre o Midas e leia um pouco mais sobre essa ferramenta incrível para melhorar as suas aulas e atividades online, beleza? E aí, você gostou do vídeo? Pois é, então curta lá, comente, compartilhe com seus amigos e siga a gente, siga o canal do Game Ação para novas ideias daqui para frente. Valeu? Um grande abraço, tchau, tchau!